aula com a sua esposa, que é professora também da UTFPR, é bem complicado. Eu imagino. Não tem muito o que fazer. Não tem. Aqui a aula dela começa às 5h50 também. Vamos ver por quê. Ok, amor? Pronta? Terminou? Que bom, então vamos nós. Aí, interrompeu a gravação. Que bom. É assim mesmo. Você faz ao vivo. Espera só um pouquinho. Deixa eu deslevantar a mão. Ok. Na aula de hoje, a gente vai falar justamente sobre a questão... Espera só um pouquinho, só para fazer mais uma coisa. Eu só vou ligar a luz aqui. Aí. E deixa eu baixar um pouquinho. Aí. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Nós vamos lidar hoje com a questão das linhas de transmissão. Quais nós podemos perguntar, por que estudar linhas de transmissão? Porque os sinais, eles trafegam em cima de uma base material. E essa base material, ela vai transportar ou energia ou sinal, ou seja, energia porque ela pode ser uma linha de transmissão de alta potência. E aí nós podemos falar, então, de uma linha de transmissão que transfere, por exemplo, a energia de Itaipu, e aí ela vai até São Paulo, depois ela vem para cá. Ou você pode imaginar qualquer usina hidrelétrica que exista aqui no Paraná, que existem várias, ou mesmo uma pequena central hidrelétrica de 3 megawatts, por exemplo, que elas transmitem ou transferem, então, uma energia, ou uma energia porque vai ser potência vezes tempo, ou seja, então vai ser uma potência que vai ser criada devido a ter um acúmulo de água, que depois ela desce através de uma tubulação e movimenta a pás, e ao movimentar as pás, então, ela vai formar uma tensão induzida lá pela pela lei de Faraday, por exemplo, e aí então vai aparecer uma certa tensão induzida, e como é uma potência, essa tensão induzida também vai estar associada com uma certa corrente que pode circular, aí sim, pela fiação elétrica. Então, a corrente que circula pela fiação elétrica associada com a tensão que existe num dos terminais de um lado ou no terminal do outro, ela vai transferir inicialmente uma energia. Mas, quando você trabalha, por exemplo, com uma placa de circuito impresso, por exemplo, tem uma trilha de uma placa de circuito impresso, que você tem, por exemplo, uma trilha de dados e uma outra trilha de GND, que é de terra, onde existe, então, uma diferença potencial, tanto no processador quanto na memória, por exemplo. Então, essa tensão vai se propagar ao longo da linha e que também vai transferir uma certa quantidade de corrente. Mas ali, na linha de transmissão de uma placa de circuito impresso, a questão mais importante, efetivamente, é o sinal. E esse sinal vai ser um nível de tensão alto, 5 volts, por exemplo, ou nível baixo de tensão, 0 volts, que você vai associar 5 volts a um nível lógico 1 e 0 volts a um nível lógico 0, que depois, quando você triga o clock, você vai capturar essa informação lá na memória, por exemplo, se é do processador para a memória que vai se circular, ou vai se transmitir essa informação. Outro caso extremamente simples também é, por exemplo, se você tem uma rede, uma NET, por exemplo, em que você quer transmitir áudio e vídeo através de um cabo coaxial, por exemplo, então você também vai estar transferindo uma certa energia, e essa energia vai conter uma informação. E essa informação, então, quando é recebida pelo seu codificador, ou transcodificador, ou pelo seu receiver, ele vai converter, então, esse sinal elétrico em sinal que vai ser de áudio e de vídeo, que depois pode ser projetado numa tela, e aí ser convertido em imagem na tela, ou nos alto-falantes vai ser convertido em som, que você vai poder ouvir. Entende? Então, essa transmissão de dados, ou de sinais, ou de energia, ela é sempre transferida através de uma base material, que é uma linha de transmissão. Então, por exemplo, como é dito aqui, ó, se você está trabalhando com baixa frequência, como eu estava vendo aqui, a gente tem baixa frequência, então você distribui energia, frequência 60 Hz, ou 50 Hz no Paraguai, ou em uma boa parte dos países da Europa. Ou você trabalha em alta frequência, e aí você vai ter a comunicação, que vai ser uma informação que você vai estar transferindo. E para que você possa, então, fazer essa transmissão de energia, você vai precisar de 2 ou mais condutores, paralelos ou não,
para conectar, então, essa fonte, a fonte de energia, até a carga. E aqui embaixo, a gente pode dizer que nós vemos 3, na verdade são A, B, C, D e E, são 5 exemplos de linhas de transmissão. A primeira é um cabo coaxial, onde você tem no centro, então, o cabo de sinal, então isso aqui vai ser em alta frequência, e ao redor você tem um condutor que seria neutro, ou normalmente você aterra isso aqui, para que isso aqui vire uma blindagem eletromagnética e os sinais externos não atinjam o conector interno. Então, os dados sofram menos interferência. Aí você tem um segundo tipo de linha de transmissão, que essa, por exemplo, é para linhas de transmissão aéreas, é o mais comum, ou seja, duas trilhas ou 2 condutores paralelos entre si. Então, essa linha antigamente você tinha até mais, por exemplo, no cabo flat cable, por exemplo, que é um cabo plano, por exemplo, então era composto por esses 2 tipos de condutores. Normalmente, onde você vai ter um condutor de sinal e você vai ter o retorno pelo condutor que seria o neutro. Aqui embaixo, no item C, você tem, espera só um pouquinho, você tem uma linha planar, ou seja, perfeito. Então, essa linha planar, você pode ter uma strip line ou uma microstrip. Então, isso aqui deve ser uma strip line. Na verdade, não é bem exatamente, porque essas duas aqui são planares. Então, sendo planares, por exemplo, você poderia ter 2 placas, ou seja, só que daí os 2 também vão ser semelhantes, né? Então, aqui, na verdade, vai ser uma linha planar. Você poderia imaginar que essa linha planar aqui, por exemplo, você tem uma placa de circuito impresso, e aí você tem uma strip line, ou seja, uma microstrip. Ou seja, você vai ter uma linha que ela vai ficar dentro de uma placa. Então, você tem 2 planos, um plano de VCC e um plano de CND, por exemplo, e aí, por fora, você teria 4 camadas, por exemplo, você teria aí as 2 trilhas de sinal, que estariam pela parte externa da placa de circuito impresso. Uma outra trilha que nós teríamos aqui seria simplesmente um fio condutor sobre um plano de terra, ou um plano condutor. Na verdade, aqui ele está falando um fio sobre um plano condutor. E na outra aqui você teria uma strip line, o que ele chama de uma microstrip, quando aí sim, você tem, por exemplo, 2 camadas, que é algo bastante comum. Por exemplo, nós fizemos um pré-amplificador de microfone, e esse pré-amplificador de microfone, ele tinha basicamente 2 camadas. Então, você vai ter trilhas que ficam ou numa parte superior da placa e trilhas que estão na parte inferior da placa. Evidentemente que, em vez de nós trabalharmos aqui com um PowerPoint, por exemplo, a gente está simplesmente utilizando como referência o material escrito. Então, isso aqui é um arquivo em PDF, que eu já enviei para você. Talvez se você for acessar lá o Classroom, por exemplo, ele já vai estar lá esse material aqui impresso, para que você possa pegar. Bem, e quando a gente trabalha com a linha de transmissão, o que a gente vai querer fazer é poder simplificar um pouco essa linha de transmissão. Ou seja, em vez de você ficar preocupado o tempo todo em calcular os campos elétricos e magnéticos, ou seja, você ter ondas eletromagnéticas, você vai querer simplificar isso para uma teoria de circuitos, que tem muito a ver, então, que essas trilhas, elas têm aquela relação de 1/10 do comprimento de onda mínimo que você tenha trafegando pela tua placa ou pelo teu dispositivo. Então, quando você tem uma onda, ou seja, a tua onda, ela tem um comprimento, na verdade, um comprimento de onda menor que λ/10, ou seja, por exemplo, você tem uma placa de, vamos imaginar, 10 centímetros. Então, se você tiver uma onda de 1 metro, 10 centímetros 1 metro, vai dar uma relação, 10 centímetros 1 metro, vai dar uma relação de 1/10. Então, uma onda de 1 metro, por exemplo, é uma onda de 300 MHz. Então, até uma onda de 300 MHz, você poderia, para representar as tensões e correntes ou os campos elétricos e magnéticos, você converteria esses campos elétricos e magnéticos em
em tensões e correntes, como a gente vai verificar daqui a pouquinho, e você poderia representar, então, essas trilhas por onde estariam circulando os campos elétricos e magnéticos, como sendo esses parâmetros de uma linha de transmissão. A gente chama esses parâmetros aqui, depois a gente vai chamar de uma célula da linha de transmissão. Se você é de elétrica, você já deve ter estudado isso lá em linha de transmissão, ou sistema de potência, por exemplo, onde eles fazem essa conversão do campo elétrico e magnético em esses parâmetros R, L, G e C, ou seja, a R, a resistência por unidade de comprimento, então é um ohm por unidade de comprimento, a indutância vai ser uma indutância R por metro, ou seja, R por 1 metro, aí você tem uma condutância, que seria a corrente que circularia de uma trilha para outra, através do material dielétrico, então ali você vai ter uma condutância por unidade de comprimento, e você tem também, como você tem uma diferença de potencial entre uma placa e a outra, por exemplo, aqui no C, como nós estamos vendo, por exemplo, aqui, ó, entre essa placa e essa placa, se você tiver uma diferença de potencial em alta frequência, pode circular uma corrente elétrica por aqui. Então, se circulasse uma corrente elétrica por aqui, você teria uma condutância por unidade de comprimento. E se você tem essa diferença de potencial, então, essa diferença de potencial em relação a essa distância, ela vai me indicar uma capacitância por unidade de comprimento. Na verdade, não é só por aqui, mas você considera um comprimento inteiro, então esse comprimento inteiro aqui, ó, existiria uma capacitância. É como se você concentrasse esse comprimento na parte superior e na parte inferior, e aí você tivesse, então, uma certa capacitância entre essas duas placas. Do mesmo modo como você teria uma resistência elétrica, porque se existe uma circulação de corrente aqui, existe uma diferença de potencial entre um pedaço e outro, então vai existir uma corrente elétrica circulando por aqui. Então você também vai ter esta resistência por unidade de comprimento, que são os mais comuns: resistência, a indutância e a capacitância. Se for um material dielétrico, você muitas vezes vai dizer que a tua condutância é basicamente zero. Claro, se você for fazer algum tipo de simulação computacional, como você trabalha com alta frequência aqui, então existe sim uma certa corrente que vai fluir de uma placa para outra, e aí você vai ter que imaginar que existe uma certa perda devido justamente a esses ciclos de esterese dielétrico que acontecem dentro do material. E aí, então, você tem uma certa condutância entre ambos, como se fosse o inverso da resistência. A condutância é o inverso da resistência. E aqui, então, para a gente poder enxergar como é que ficam distribuídos a resistência e a indutância, e aí você tem a condutância aqui, ó, e aqui você tem uma capacitância por unidade de comprimento. Por exemplo, aqui nós temos basicamente 1, 2, 3 células. Ó, então, isso aqui seria uma resistência e indutância, uma resistência e indutância, aqui seria uma resistência e uma outra indutância que estaria aqui. Mas você tem uma capacitância e uma condutância, uma capacitância e uma condutância, aqui uma capacitância, aqui uma condutância, então nós teríamos mais ou menos como que 3 células para poder representar, então, uma linha por esses parâmetros concentrados de resistência, indutância e capacitância. Ou seja, então é como se a tua resistência, que estaria distribuída ao longo, esse cabo aqui, vamos pegar esse caso aqui especificamente, que são dois condutores que estão paralelos. Então, você tem, para cada pedacinho, você tem uma certa resistência, que ele vai se distribuir ao longo de todo o cabo, mas você pega simplesmente, então, num certo trecho de 1 metro, por exemplo, e você verifica quanto vale essa resistência por metro. Aí você considera que isso aqui é um parâmetro de resistência por unidade de comprimento. A indutância, porque você vai ter uma circulação de corrente por aqui, isso vai criar um campo magnético que atravessa essa área entre os dois condutores, e aí você pode calcular o quanto seria esse fluxo magnético dividido pela corrente, e aí você passa a ter, então, qual é o valor da indutância. E aí, como eu te falei para você, entre este condutor e o condutor de baixo, existe uma diferença de potencial, associada a uma certa distância entre os dois condutores. Então, isso nos dá um parâmetro de capacitância. E como eu falei para você, em relação a esse condutor e esse condutor, em alta frequência, esse meio dielétrico, ele vai sofrer polarizações e repolarizações, ou seja, esse dielétrico tem uma certa
vou usar um termo dielétrico, ou seja, desculpe, ele tem uma esterese dielétrica. Então, você gasta uma certa energia para movimentar os dipolos elétricos que existam dentro do condutor, dentro do isolante. E você vai perder uma certa quantidade de energia por causa disso. Então, esta perda de quantidade de energia vai estar associado à condutância que existe por unidade de comprimento. Então, por isso que tem isso aqui. Bem, aqui nós temos alguns parâmetros já calculados. Nós temos alguns parâmetros calculados para um cabo coaxial. O cabo coaxial é este cabo aqui. Este cabo aqui é o cabo coaxial. Então, você tem, por exemplo, uma resistência por unidade de comprimento, em que você considera 2π vezes o delta, que é o comprimento de... não o comprimento de onda. Delta é a profundidade de penetração. E esse aqui é o sigma C, que é a condutividade do material. Aqui pode ser o cobre, por exemplo. E aí você encontra essa relação 1 sobre A. A é o condutor interno, que seria o raio do condutor interno, e B é a distância do centro até a face interna do condutor externo, que seria o condutor. E aí, então, você tem essa relação aqui, ó, em que a profundidade de penetração ela é muito menor do que A, ou seja, só que se for exato sim, se for isso aqui, então, o que acontece é que a nossa profundidade... Você lembra da profundidade de penetração? Mais ou menos? Não lembro muito. Não lembra? Então, eu vou ser obrigado aqui a fazer agora o seguinte. Então, espera só um pouquinho que agora eu vou ter que pegar... Eu já devia ter feito, mas acabei não pegando. Então, espere um pouquinho que eu já vou pegar a mesa digitalizadora. Okay. Para poder esclarecer para você quem é a profundidade de penetração. Que beleza. Papam, papam, pam, 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 pam. Ok. Espere um pouquinho. Então, vamos lá. Então, vai. Espera só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Mais um pouco. Vamos ver. Mais um pouquinho. Vamos lá. Eu vou tentar hoje fazer algo um pouquinho diferente. Nós estamos usando a mesa digitalizadora. Nós estamos usando a mesa digitalizadora. Nós estamos usando num formato. Espera só um pouco. Eu vou parar aqui, tá bom? Vamos ver. Aqui. Ele vem para cá. Espera só um pouquinho aqui, que eu vou ter que... Vamos lá. Não, Word. Mais um pouco. Tá bom. Vamos inverter. Esse vem para cá. Eu tenho que... Cadê? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver. Que legal. Parei a apresentação. Espere só mais um pouquinho. Deixa eu ver. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Estou. Uhum. Se eu não ouvir, quer dizer, se eu não usar esse aqui, você não vai me ouvir.
Eu não vou ouvir você. Tá me ouvindo? Sim, Ok. sim. Então, vamos lá. Espera só um pouquinho. Vamos criar um novo. Vamos chamar aqui de linhas de transmissão. Para bloco de anotação. Agora não. E agora, então, só vou fazer uma coisa aqui, ver se eu consigo. Espera só um pouco. Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Interessante, ele não vai para cima. Por que que ele tá? Espera só um pouquinho. Vai. Então, tá bom. Interessante. Ah, tá certo. Tá certo. Então, vou ver uma coisa aqui. Espere só um pouco. Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se a gente consegue. O que eu quero dizer? Eu quero ver se eu consigo colocá-lo. Se eu consigo, vamos ver aqui opções. Se eu consigo fazer com que ele fique no formato tem paisagem ou deixa eu ver aqui, exibição. Espera só um pouco aqui. Então, eu vou por outro caminho aqui. Espera só um pouquinho. Área de trabalho. Ok. Ok. Dispositivo está ligado. Ok. Área de trabalho. Aqui. Girar 0 graus. Se eu girar 90 graus. Olha, vamos ver o que acontece se eu girar 90 graus. Vamos ver se ele vai aceitar. Opa, pera lá. Vamos devagarzinho, que aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Olha só, quando a gente fala em profundidade de penetração, imagine que você tem aqui, ó. Não tem tela para você. Não tem tela? Claro, obrigado. É que eu não mostrei para você. Eu estou olhando aqui a tela, mas não estou apresentando. Espera só um pouquinho. Só para eu fazer isso aqui. Eu vou apresentar uma tela inteira e eu vou apresentar aqui, tela 1. E agora eu venho aqui e eu coloco aqui. E eu venho aqui embaixo e faço isso aqui. Agora sim. Deixa eu só jogar aqui. Olha só. Aqui, ó. Eu sei que o desenho é ruim. Opa. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Vou fazer um pouquinho menor. Só mais um pouco. Eu estou tentando fazer um círculo, tá bom? Vou tentar fazer um outro círculo. Ok. Vamos ver. Tá bom, vou fazer mais um, tá? Não, mais um. Quase. Vou fazer menor. Tá bom, vou fazer assim, tá bom? Olha, isso aqui é um círculo. Você consegue imaginar que isso aqui é um círculo? Consigo. Ótimo. Então, nós temos um círculo e vamos imaginar que para lá
existe um fio. Um fio. Um fio. Então, olha só, por aqui a gente pode imaginar que está circulando uma certa corrente elétrica. Eu vou fazer aqui em cima, tá bom? Ele vai fazer tudo isso aqui de novo. Eu vou fazer aqui. Aqui existe uma circulação de corrente elétrica. Mas acontece alguma coisa interessante, ou seja, sem eu demonstrar para você, porque o equacionamento matemático, ele é um pouco complicado. Ele é um pouco complicado. Mas imagine o seguinte, conforme você está aumentando a tua frequência, conforme você aumenta a tua frequência, é como se você, na tua região interna, você tivesse, primeiramente, uma certa dificuldade, na verdade, o termo exato é exatamente isso. Conforme você movimenta um sistema senoidal e você aumenta a frequência num sistema senoidal, o que acontece é que a onda, ela vai, inicialmente, se a tua frequência for muito baixa, ela preenche, se a tua corrente fosse constante, ela preencheria toda essa região. Ou seja, se a minha corrente I ela for constante no tempo, ou seja, I for zero, ou seja, uma constante, se for uma constante, ela praticamente, quer dizer, a nossa corrente ela vai se distribuir uniformemente por esse material. Agora, se houver um aumento de frequência, e eu vou fazer uma coisinha aqui. Espera só um pouquinho aqui. Deixa eu entrar na exibição. Deixa para facilitar aqui. Vamos lá, vamos começar a aprender a usar o que a gente tem disponível. Se nós usarmos isso aqui, ó, deixa-me ver uma coisa, daqui a pouco eu consigo. Olha só, deixa eu ver uma coisa aqui. Formas básicas. Ele deveria ter forma básica aqui, ó. Ó. Olha só, mas a gente tem que usar o que tem, né? Conseguimos fazer. Eu até esqueci que tem também símbolo nisso aí. Então, exatamente isso aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o nosso ciclo. Mas eu vou imaginar também, veja, que eu vou inserir aqui, ó. Eu vou inserir aqui um material. Aqui. E aí vai acontecer o seguinte. Para o lado de cá, eu digo que é ar. Epsilon igual a epsilon zero. E a condutividade é zero. Ou seja, aqui só existe uma onda eletromagnética. Então, imaginemos que nós temos uma onda aqui, ó. Eu vou bater aqui, ó. E aqui existe uma onda eletromagnética. Espera só um pouco. Existe uma onda eletromagnética. Tá bom. Existe uma onda eletromagnética que ela está se propagando e ela bate nesse material. E do lado de cá, nós temos um meio condutor. O meio condutor. Então, ele tem uma certa condutividade sigma, o epsilon é diferente de zero, e aqui tem um certo mi. Ou seja, ele é um... Só uma pergunta, senhor. Essa onda eletromagnética está se propagando pelo ar? Isso? Exatamente. Aqui é o ar. Ou seja, é uma onda eletromagnética de tensão, por exemplo. Uma onda eletromagnética, na verdade, ela tem tanto campo elétrico quanto campo magnético. Então, nós imaginemos, por exemplo, que o lado de cá, por exemplo, esse aqui, ó, é um certo... Eu vou fechar aqui, ó. Aqui nós temos... Talvez como eu estou um pouquinho longe, aqui, ó, eu tenho um campo elétrico aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte. Se é assim, olha o que eu faço. Pera lá. Deixa eu tirar aqui. Aí eu venho aqui.
Aí eu venho aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a inteligência. Olha só, aqui, ó, vai aparecer um campo elétrico do lado de cá. Ou seja, eu vou tirar esse campo elétrico do lado de cá, tá? Ele vem para cá. Na verdade, ele está aqui. Tudo bem. Aqui. Então, nós temos um campo elétrico que está atingindo aqui. Ó. Do lado de dentro, existe um negócio chamado uma continuidade elétrica do campo. Existe uma continuidade do campo elétrico tangencial. Ou seja, o campo elétrico tangencial, quando ele bate numa interface, como, por exemplo, duas permissividades elétricas diferentes, é claro, ou seja, por exemplo, no meio condutor eu também posso imaginar que tem uma certa condutividade. E eu posso imaginar que essa condutividade elétrica, por exemplo, ela tem um epsilon muito alto, porque ele se polariza muito fácil. Eu sei que talvez agora você não capte, mas imagina que do lado de cá também eu tenho um outro campo elétrico. Aqui. E esse campo elétrico do lado de dentro, ele não... aqui. Esse campo elétrico do lado de dentro, acontece que eu tenho aqui, ó, imagine que aqui é o lado 1 e aqui é o lado 2. Então, nós temos do lado de fora, nós temos um E tangencial 1 e do lado de dentro, um E tangencial 2. Ou seja, e aí nós temos ainda que o E T1 é igual ao E T2. Bem, com isso, veja, esse campo elétrico agora, no interior, esse campo elétrico agora no interior, ele também vai continuar se propagando. Ou seja, esse campo elétrico no interior, ele também se propaga. Mas daí acontece algo bem interessante. Entenda, quando você tem uma onda eletromagnética que ela atinge um meio condutor, o que ela faz? Ela começa a movimentar os elétrons livres. Por quê? Porque existe uma força elétrica. Lembra você que força elétrica, F, vou escrever aqui em cima, ó, F, que é uma força elétrica, é igual a carga multiplicada pelo campo elétrico. Então, Q é a carga elétrica e o E, então isso aqui é uma carga elétrica dada em coulombs, e o E é o campo elétrico. Dado em volt por metro, como nós já tínhamos visto antes. Então, aqui, ó, existe uma força elétrica. E essa força elétrica, ela vai movimentar os elétrons, perfeito? Os elétrons livres, que existam nessa rede cristalina no meio condutor. Concorda? Lembra disso? Sim, aham. Beleza, ótimo. Então, se você tem uma força e você vai movimentar os elétrons, essa força multiplicada por uma certa distância é energia. Então, a energia da onda, ela vai fornecer energia para o movimento desses elétrons. E você há de concordar comigo que se essa onda eletromagnética tem uma certa energia, a energia está muito associada à amplitude do campo elétrico e do campo magnético. Mas conforme essa onda se propaga no interior desse meio condutor, e ele vai fornecendo energia para os elétrons livres, é muito natural que você imagine que ele vai perder energia. E se ele perde energia, o que efetivamente acontece? Acontece que a intensidade do campo elétrico e do campo magnético vai diminuindo conforme esse campo elétrico e campo magnético se propague no interior do meio condutor. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, aqui, ó, se eu for fazer isso aqui, ó, aqui, então, vamos imaginar que o Z é dado em metros, e ele está entrando no meio condutor, vai acontecer o quê? Esse campo elétrico, ele começa
a reduzir a sua intensidade. Então, na verdade, o campo elétrico dentro de um meio condutor, ele vai decaindo a sua energia. Então, opa, vai ser um pouquinho. Ele passa a cair de uma forma exponencial. Cai. O campo elétrico, ou seja, a gente pode colocar aqui, o campo elétrico diminui de valor, em uma curva exponencial. Ou seja, a gente pode dizer que E ele seria igual àquele E tangente inicial, vamos chamar de E0. Eu vou tirar aqui, ó, Ctrl Z. Nós teríamos um E0, que seria o quê? Em Z igual a zero, que multiplica elevado a menos Z sobre delta. Ou seja, eu vou tentar ver se eu consigo escrever aqui. E elevado a menos Z sobre delta, em que delta é a profundidade de penetração. Espera só um pouquinho. Profundidade de penetração. Ó, então, só para você ter uma ideia, por exemplo, quando Z igual a 1 delta, o nosso E elevado a menos delta sobre delta. E elevado a menos 1. Isso aqui acho que deve dar 0,368. Ou seja, ele cai aproximadamente a 37% do seu valor. Ou seja, então, quando o campo elétrico ele penetra em uma profundidade de penetração, ele cai a mais de 63% do seu valor. No outro caso aqui, por exemplo, em que Z é igual a 2 profundidades de penetração, vai acontecer que fica elevado a menos 2 delta, fica elevado a menos 2. Então, fica 1 sobre E ao quadrado. Isso aqui deve dar, você pode me ajudar, acho que é 0,11, se não me engano, aproximadamente. Então, ele cai a alguma coisa próxima de 11% do seu valor. E assim vai, ou seja, conforme ele vai penetrando dentro do meio condutor, então você vai perdendo da intensidade o campo elétrico. E isso tem a ver, como eu te falei, em relação a essa questão da profundidade de penetração. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver. Ai. Então, por que ele não aceitou? Não. Ai, beleza. A página 2, vamos chamar de página 2. A página 2, então acontece o quê? Vou tomar mais uma água. Bem, a página 2 passa o seguinte: como é que você calcula a profundidade de penetração? Espera um pouquinho. Vamos ver se é inserir. Espera só um pouquinho. A gente vai lá.
Então, a gente volta lá. Então, aqui, ó, aqui, o que nós passamos a ter? Nós temos que o delta, que é a profundidade de penetração, dado em metros. A expressão dele é qual? Delta é 1 sobre raiz de π vezes a frequência, vezes a quantidade do material, vezes o μ do material. Então, essa é a expressão da profundidade de penetração. Então, veja, eu não sei se ficou claro, ou seja, conforme a onda eletromagnética ela vai penetrando dentro do meio condutor, porque ela movimenta os elétrons livres, ela gasta energia. Ao gastar energia, então, acontece que essa onda ela vai diminuindo a sua intensidade de campo elétrico e campo magnético. E essa profundidade de penetração, ela vai estar associada a essa expressão aqui, 1 sobre raiz de π, f, sigma, mi. Desculpa. Só que esse πf, ele teria a ver, na verdade, com em cima 2 dividido por 2 π, ômega vezes sigma vezes mi. E esse ômega, então, seria a velocidade angular, e f é a frequência deixa eu só escrever aqui, então. Então, olha só, nós temos aqui, ó, F é a frequência do sinal, dado isso aqui em hertz. Aí nós temos sigma, a condutividade elétrica. Professor, Sim. essa frequência do sinal é a frequência do campo eletromagnético, né? Exatamente, é a frequência, por exemplo, você tem uma onda eletromagnética na frequência de 1 MHz. Então, a frequência vai ser uma frequência de 1 MHz. Então, naturalmente, desculpa, quanto maior for a frequência, menos ele vai conseguir, essa onda vai conseguir penetrar dentro do material condutor. Então, isso é um dos principais, ou seja, um dos principais efeitos da blindagem eletromagnética. E a blindagem eletromagnética vai ser feita com materiais condutores. Então, por exemplo, no caso do ferro, o ferro ele é tanto um material ferromagnético quanto um material condutor. Então, ele bloqueia tanto o campo magnético em baixa frequência, como também o campo magnético e o campo elétrico em alta frequência por causa da sua condutividade. Em baixa frequência, porque ele tem um Mi muito alto, então ele vai ser um caminho de relutância magnética muito baixo. Então, a onda eletromagnética em baixa frequência, que seria a frequência zero, ela basicamente vai, vamos dizer assim, ele vai caminhar através dessa chapa. Já vou fazer um desenho aqui para poder te explicar melhor. Então, por exemplo, aqui a condutividade elétrica, dado em condutividade elétrica, dado em a condutividade é ohms vezes metro. Ohm. Na verdade, isso aqui é a resistividade. A condutividade é o inverso. A condutividade é Siemens por metro. Ou seja, Rho é 1 sobre sigma, que multiplica, eu acho que é L sobre S. Exatamente. 1 sobre sigma é ohm da Siemens, e aqui é metro por 2 metros, exatamente isso aqui. Então, é a condutividade Siemens por metro. E o Mi vai ser a permeabilidade magnética. Dado em Henry por metro. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, Então, imagine, por exemplo, que a frequência for 60 Hz e for o sigma do cobre, que vale 5,7 vezes 10 na sétima siemens por metro. E nós temos que o Mi, que é o do cobre, vale Mi zero, que vale 4π
vezes 10 na menos 7. Opa. 10 na menos 7 Henry por metro. Então, olha só. A nossa profundidade de penetração vai ser 1 sobre raiz de π vezes 60 vezes 5,7 vezes 10 na sétima vezes 4π vezes 10 na menos 7. Ó, aqui até a gente pode até fazer uma simplificaçãozinha, tá? Ó, você tem π e π. Π ao quadrado. Então, π a gente pode tirar para fora. 10 na sétima, 10 na menos 7, mata. Aí você pode imaginar aqui que você tem 4. 4, então dá 2 para fora. 2. E aí você vai ter 60 vezes 5,7. 60, eu posso dizer que é 2 vezes, tudo bem, 60. Vai ser isso mesmo. Então, 4π vai ser raiz 60 vezes 5,7. Vamos ver. Vamos ver quanto vai dar? Isso aqui, ó, é a profundidade de penetração do cobre. Você chegou a fazer linhas de transmissão ou sistema de potência? Acho que eu pretendo fazer nos próximos semestres, mas ainda não. Não? Ah, tá. Então, olha só, lá, quando você for fazer a linha de transmissão, provavelmente eles vão falar para você em tipos de cabos. Cabos de linha de transmissão aérea. Deixa eu ver aqui onde é que está. Cadê o π? Cadê o π? Tá aqui, tá aqui. Então, π, 2 vezes, aí eu tenho 60 e 5,7 vezes raiz quadrada vezes, e eu vou fazer o inverso disto. Exatamente, é isso aí. Olha, isso aqui ó, dá exatamente, só para você ter uma ideia, dá 8,606 milímetros. Então tá aqui, ó. Isso aqui é cobre. No caso, por exemplo, de um alumínio, ele vai ser uma profundidade um pouquinho maior. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, que o pessoal trabalha com linhas de transmissão a partir de alumínio. E daí, no alumínio, eles colocam uma alma de aço para dar resistência e consistência ao fio. No litoral usa bastante, né? É, exatamente isso. Provavelmente até por uma questão de proteção, porque talvez o alumínio... Provavelmente eu não vou duvidar que eles não façam algum tipo de tratamento no alumínio para protegê-lo um pouco mais da agressividade da maresia. Mas então, o que acontece ali? Você usa essa alma de aço porque você parte do pressuposto que a corrente elétrica ela vai circular então apenas por essa camada externa. Isso devido a essa resistência do efeito pelicular. Então é como se a corrente elétrica circulasse apenas por essa parte, que seria 63%, onde vai estar circulando a corrente elétrica. E a outra parte seria por dentro, ou seja, em profundidade de penetração mais para dentro do cabo, ou seja, em 2 vezes a profundidade de penetração. Só que daí, evidentemente, quando você faz essa alma de aço, você inviabiliza. Mas por quê? Porque a grande parte da corrente, no mínimo 63%, estaria circulando pela parte externa, em uma profundidade de penetração. Então, é por isso que você coloca essa alma de aço. Então, é aí que vem essa profundidade de penetração, que eu acho que agora talvez tenha ficado um pouco mais claro para você, ou não? Ficou, né? Ficou, sim, sim. Na verdade, só o sigma ficou um pouquinho em dúvida em questão do que ele significa, então... Olha só, o sigma, que é a condutividade. Espera só um pouquinho, vamos lá. Boa observação sua. Cadê? Tá aqui. Sigma. Quem é o sigma? Quem é o sigma? Que é o sigma? Que é a condutividade. Não, perdão, sigma não. Esse 8,66, esqueci qual que é o nome dessa... Não, esse aqui? Esse aqui é o 8,66, é a profundidade de penetração, é o delta. É isso, a profundidade de penetração. Então, delta... É o delta, isso. Talvez você estava confundindo os símbolos. Opa, exatamente. O delta
é a profundidade de penetração. Aí. É a profundidade de penetração. Você vai vê-lo. É a profundidade de penetração. Pessoal, por exemplo, que trabalha com instalações elétricas, quando você tem muitos harmônicos na tua rede, uma das tuas preocupações é que pode circular pelo terra, pode circular uma certa determinada corrente. E aí você tem que calcular qual seria a superfície que você vai utilizar, o tipo de fio que você vai utilizar, e você acaba utilizando esse delta aqui para ter uma certa estimativa dessas correntes harmônicas, que vão ter frequências maiores do que apenas 60 Hz, você vai ter 60. Normalmente 120 você não tem, então você tem o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, o quinto harmônico, o sétimo harmônico e assim por diante. Mas cada uma delas, evidentemente, que cada harmônico o nível de... Apesar que o nível de corrente pode ser até que seja mais intenso, porque você pode ter correntes maiores em harmônicos maiores, ou seja, sétimo harmônico, nono harmônico, 11º harmônico. Mas então você vai acabar ouvindo falar desse delta. E se você trabalhasse, por exemplo, com eletrônico de potência, o pessoal também acaba usando lá, eles acabam calculando também, usam a profundidade de penetração, porque existe correntes, provavelmente, talvez, no neutro ou no terra, que leva em consideração o delta, que é a profundidade de penetração. Ok. Então, por essa razão, a gente pode dar um break aqui agora. Interessante que ele já salva. Então, a gente deixa eu fazer aqui. Aí eu vou interromper meu compartilhamento e eu vou trazer para cá. E agora eu vou apresentar. Mas antes de apresentar, eu tenho que voltar. Espera só um pouquinho. Página 2, aqui. Aqui. Agora eu posso voltar a apresentar. Vamos apresentar uma tela inteira, tá? Daí eu acho que fica mais fácil. Espera só um pouquinho. Aqui. E aqui eu posso apresentar. Então, agora, aqui é que vai aparecer esse termo delta, que vai aparecer tanto na linha de transmissão, quanto aqui também, ou seja, tanto na linha, ele chama de bifilar. Bifilar por quê? Porque são esses dois aqui, ó, uma linha a dois condutores. Então, veja, por exemplo, em alta frequência vai acontecer também que dentro do condutor interno, também vai estar atuando a profundidade de penetração do mesmo modo no condutor externo, ainda mais porque você trabalha com frequências que são bem mais altas, frequências que talvez chegue na ordem de 1 MHz, por exemplo. E se você trabalha, por exemplo, com clocks, você pode trabalhar com frequências ainda mais altas, ou seja, clocks de, por exemplo, 300 MHz, 3 GHz, como acontece hoje. Então, a espessura por onde vai passar esse sinal vai ser uma espessura muito pequena, uma área transversal muito pequena. E, então, aqui, ó, a gente está aqui, tanto que aqui, por exemplo, vai apresentar a profundidade de penetração, que vale 1 sobre raiz de π, F, sigma, ou sigma condutor e mi do condutor. Então, aqui, ó, nós temos as situações que eu te falei, ou seja, por exemplo, no cabo coaxial, a resistência é 1 sobre 2π sigma, a condutividade do condutor, 1 sobre A mais 1 sobre B. Ou seja, a gente nem... Mas no caso, por exemplo, de um condutor bifilar vai ser, então, 2 fios. Esse material aqui, acho que eu peguei do livro do Sadico. Nelson Sadico, ou não. Oh, meu Deus. Mateus Sadico. Então, por exemplo, bifilar vai ser a condutividade em 1 fio. Então, em frequências mais altas, a tua resistência elétrica vai ser 1 sobre πA. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só para você ter uma ideia. Então, deixa eu voltar aqui, só para a gente calcular a resistência, tá bom? Só a resistência. Deixa eu voltar a interromper aqui, ó, só para a gente calcular a resistência elétrica. Deixa eu fazer o inverso. Fazer, professor. Aqui venho aqui. Não. Aqui o Note. E agora eu faço uma apresentação aqui. Espera só um pouco.
uma tela inteira. E aqui eu apresento esse aqui. Então, fechamos aqui. Ó, então aqui é o delta. Mas agora, se nós temos... Tá bom. Imagine, então, aqui, um fio. E aí, ficou pequenininho. Deixa eu ver se eu... Um fio? É, ficou um pouquinho melhor. Então, nós temos um fio agora, e aí a gente vai inserir, então... Então, desenhar. Aqui. Ah, olha aqui, pera lá. Por que eu não posso copiar? Ctrl C. Vou ver. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Aqui, ó. Ah, agora, sinceramente, está ficando até mais fácil do que eu pensava. Então, vamos lá. Aqui, eu posso imaginar um fio daqui até aqui. E eu posso imaginar um fio daqui até aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui um certo L. Daqui até aqui, vamos imaginar que tem um comprimento L. Aqui, ó, existe um A. E vamos imaginar que ele tem uma da condutividade sigma. Então, a nossa resistência elétrica seria normalmente 1 sobre sigma, que multiplica L sobre S. Então, só que esse 1 sobre sigma seria 1 sobre sigma L, que multiplicaria π vezes A ao quadrado. Mas aí acontece um detalhe interessante, né? Ou seja, se nós temos a profundidade de penetração, vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui, ó. Vamos ver se ele consegue desenhar. Vamos ver se ele consegue desenhar. E... Ah! Olha só. Olha só. Não sei se você está aqui entendendo, mas olha só. Daqui, ó, até aqui em cima, eu tenho uma profundidade de penetração. Ok? Então, o que vai acontecer com a nossa superfície por onde vai passar? Então, a superfície S, superfície por onde passa a corrente elétrica. Você concorda comigo que essa região por onde vai passar essa superfície, ela vai ser menor? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu fazer um Ctrl C e deixa eu colar. Entende? Então, é mais ou menos mesmo como se o nosso condutor, ele fosse, olha só, o fio, ele viesse daqui até aqui, e ele viesse daqui até aqui. E por onde é que circula? Por onde é que circula a corrente elétrica? Essa parte interna aqui, ó, essa parte interna aqui, ó, é oca. Essa parte interna aqui é oca. Então, ele só circula por essa parte externa. Entende? Ou seja, o fio é como se fosse, então, esse cilindro, a parte interna é oca. E ele só circula corrente pela parte externa, ou seja, então, você tem dois cilindros, e na parte interna do cilindro, ele é oco.
porque por ali ele não circula a corrente só circularia, então, pela parte externa. Então, olha qual seria a superfície que nós teríamos aqui. Ou seja, a superfície S seria o quê? Seria π ao quadrado menos π que multiplica A menos delta ao quadrado. Então, nós teríamos o quê? Nós teríamos π ao quadrado, desculpe, π ao quadrado menos π vezes A ao quadrado menos 2A delta mais delta ao quadrado. E aí nós teríamos, então, que a nossa superfície π seria π ao quadrado, bem, vamos fazer completo aqui, π ao quadrado menos π ao quadrado menos π vezes 2 vezes A vezes delta mais π vezes delta ao quadrado. Então, a nossa superfície S, ela seria π ao quadrado menos π ao quadrado. Elimina. Então, nós teríamos 2π A vezes delta menos π vezes delta ao quadrado. Mas o delta é muito menor do que 1. Então, esse termo aqui, ele praticamente desaparece. Então, o nosso A vira 2π A vezes delta. E agora, então, o que vai acontecer com a nossa resistência por unidade de comprimento? Então, olhando aqui um pouquinho mais embaixo, a nossa resistência é 1 sobre sigma, que multiplica L dividido por, vamos lá, 2 vezes π vezes A vezes delta. 2 vezes π vezes A vezes delta. Entende por quê? Porque, bem, o comprimento, isso aqui nos dá o quê? R dividido pelo comprimento é 1 sobre sigma, 1 dividido por 2 vezes π vezes A vezes delta. Certo? Mas se a gente for olhar, nós estamos aqui trabalhando com um fio. Se a gente trabalhar com 2 fios, uma resistência que vai e uma resistência que volte, seria um bifilar, então nós temos que multiplicar a resistência por 2, porque são uma resistência no fio superior e uma resistência no fio inferior. Então, a nossa resistência para 2 fios, ela vai ser 1 sobre sigma π vezes A vezes delta. Ou seja, deixa eu ver uma coisa aqui. Para 2 fios, ponto. Para 2 fios, isso implica que a nossa resistência sobre A vai ser igual a 2 vezes 1 sobre sigma, 1 sobre 2π A delta. Isso aqui, então, corta. Nós temos 1 sobre sigma, que multiplica 1 sobre π A vezes delta. E agora, então, aqui, a gente pode dar uma parada para verificar se isso tem a ver com aquilo que nós tínhamos visto lá na situação anterior, tá bom? Então, agora, deixa eu tirar daqui, porque daí senão eu não consigo. Eu venho aqui, eu interrompo o compartilhamento. Aí ele vai fazer isso aqui. Tudo bem, venho aqui. Não, vamos inverter. Não, tudo bem, vamos ver aqui. Talvez seja até melhor. Espera só um pouquinho. Deixa-me ver. Aqui. Aqui. E aqui, ó. Olha só. Então, nós tínhamos aqui, ó, no bifilar.
no bifilar. No bifilar. No bifilar, o que nós temos é 1 sobre π vezes A, que multiplica delta vezes o condutor. Isso se, evidentemente, a profundidade de penetração delta for muito menor do que o raio do fio, do que o raio do fio. Que 2A vai ser o diâmetro, e D é a distância entre eles. Então, aí dá uma ideia de onde é que vem, efetivamente, a questão dessa resistência elétrica. A indutância, a gente não vai calcular agora, porque a gente teria que levar em consideração aqui, ó, circula uma corrente elétrica para lá. Essa corrente elétrica vai criar um fluxo para cá. A corrente retorna, vai criar um fluxo para cá. A gente consegue calcular o fluxo total que está atravessando entre os dois fios. E isto, ele vai nos gerar um certo fluxo, um fluxo concatenado. E aí a gente divide pela corrente e a gente chega à expressão que é a indutância. Claro, aqui, ó, exatamente. Esse aqui é o cálculo completo. Mi sobre π, cosseno hiperbólico menos 1, de D, que é o diâmetro, dividido por 2A. Desculpe, D é a distância D, de centro a centro, dividido por 2A. E, se for a condutância, é π, que multiplica sigma, o cosseno hiperbólico menos 1, D sobre 2A. E a capacitância, se a distância for pequena, a gente pode utilizar essa expressão, π vezes epsilon, cosseno hiperbólico menos 1, de D sobre 2A. Ou a gente pode aproximar também o cosseno hiperbólico, o arco cujo cosseno hiperbólico é D sobre 2A, e tem por essa aproximação ln de D sobre 2A. Se D sobre 2A ao quadrado for muito maior do que 1, ou seja, 2A é pequeno e D é maior. Então, esse número vai ser muito maior do que 1. Então, aqui, ó, nós podemos dizer que para cada linha, ou seja, os condutores podem ser caracterizados por sua o quê? Por sua condutância do condutor, μ do condutor, que sempre vai ser basicamente 1, e o epsilon do condutor, que vai ser igual a epsilon 0, e um material dielétrico homogêneo separando os dois, que nós temos sigma mi epsilon, ou seja, essa parte aqui então teria um dielétrico entre esse condutor aqui e o condutor externo, o condutor interno e o condutor externo, que é separado por um material dielétrico. E agora, a gente podia falar um pouquinho sobre a questão da propagação da onda eletromagnética que se propaga num cabo coaxial. Ok, vamos lá. Veja, nós temos aqui uma V de G, que é um V do gerador, uma resistência do gerador, Nós temos S, que é um switch, uma chave. Quando essa chave fecha, nós temos aqui, por exemplo, um campo elétrico. Ele está entrando ao longo do cabo, e esse cabo estaria no sentido K, ou no sentido Z, entrando no sentido Z. Então, essa corrente vai estar entrando aqui, ó, e aqui vai se criando um campo elétrico e magnético, que vai chegar, depois de um certo tempo, até a resistência na outra borda, que é a resistência de load, que é a resistência da carga, que está aqui. Eu acho que vale a pena, tá bom, vale a pena a gente fazer uma coisa aqui, ó, só para a gente poder, lidar um pouquinho melhor com isso aqui, tá? Isso aqui vai ser importante, então eu vou falar mais uma vez e vou dar mais uma parada aqui e vamos apresentar. Eu nem devia ter parado. Nem devia ter parado. Então, deixa eu fazer uma jogada aqui. Claro, adicionar. Ué, por que ele não está adicionando? Por que ele não está adicionando?
Ah, agora ele adiciona direto. Página 3. Tá bom, ele não vai para página 3. Então, só para a gente fazer assim. Olha só, na página 3, a gente quer falar um pouquinho sobre esta onda que está se propagando. Então, vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Espera só um pouco. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou abrir um pouco a janela que está meio quente aqui dentro. Está meio sufocante. Agora já começa a diminuir um pouco a temperatura. Se o dia já estava mais quente, agora já está um pouquinho mais fresco. Vamos lá. Nós queremos falar sobre a propagação da onda eletromagnética. Então, aqui, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Tudo bem. Deixa eu só... Deixa eu fazer aqui, então. Propagação da onda eletromagnética. A propagação da onda eletromagnética. E essa propagação da onda eletromagnética, ela vai acontecer como? A gente vem aqui e vai fazer a mesma coisa. Vai desenhar. Aqui, eu vou colocar um pouquinho para cá. Eu vou desenhar também. Vamos copiar e vamos colocar para cá. E aí, vamos lá também, já que nós estamos desenhando. Vamos desenhar aqui para facilitar a nossa vida. E vamos desenhar também aqui, porque ela vai nos facilitar a vida. E vamos desenhar também, já que nós estamos aqui. Vamos desenhar aqui. E vamos desenhar aqui. Olha só, então aqui, ó, nós temos exatamente um cabo coaxial. E eu vou desenhar só, agora eu vou desenhar essa parte aqui, vai ser por aqui. Aí eu venho aqui. Isso aqui, ó, eu coloco uma resistência e coloco uma fonte. Ah, sim, eu ia colocar um terra aqui. Tá bom. Esse terra, eu coloco aqui, eu conecto essa parte aqui. E aqui eu vou colocar uma chave. Uma chave. Switch, chave. Essa chave, ela fecha em T igual a 0. E do outro lado aqui, ó, eu tenho esse condutor. Esse condutor, ele se conecta a uma resistência. Tá bom, eu venho direto aqui. Ó. Não vou nem colocar, eu vou dizer que ele se conecta direto. Então, aqui por fora, eu tenho vamos ver, eu fecho essa chave. Aí vai existir um fluxo de corrente por aqui. Um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente, por sua vez, ele vai criar um campo magnético que vai fluir por aqui. Do mesmo modo, como aqui mais e aqui menos, vai existir, tá bom, vai existir vai existir aqui, ó,
vai existir um campo elétrico. Ou seja, eu posso dizer que aqui, ó, vai surgir um campo elétrico entre esse potencial maior, que aqui é um positivo, e o potencial menor aqui. Então, esse campo elétrico aqui, ó, ele vai se propagando, ao longo do tempo. Do mesmo modo como aqui, ó, vai surgir um campo H ao longo do tempo. Ou seja, nós temos, por um lado, uma corrente que circula por aqui, que ela vai demorando um certo tempo. Lembra você que nós tínhamos falado que existe uma velocidade da onda? A velocidade da onda. Velocidade da onda eletromagnética. E essa velocidade da onda eletromagnética, ela é dada por o quê? V é igual V0 sobre raiz de μr, εr, μr. E V0 é velocidade da luz. Velocidade da luz. Então, se fosse apenas o ar, essa onda ela viajaria a velocidade da luz. Mas ela sempre vai demorar um certo tempo para sair da fonte que está aqui. Ela vai demorar um certo tempo. Aqui tem uma fonte. Espera só um pouquinho. Aqui tem uma fonte. Aqui tem uma fonte. E do lado de cá, tem uma carga. Então, a onda eletromagnética demora um certo tempo para ir da carga ou para ir da fonte até a carga. Então, esse aqui é o, quase que eu diria, chamaria tempo de atraso. Tempo de atraso. Daqui a pouco a gente vê o nome exato, tá? É um tempo de atraso. É um tempo de atraso. Entende? Então, essa onda eletromagnética ela vai demorar um certo tempo para ir da fonte, que está do lado de cá, até chegar na carga que está aqui. E entre esses dois, evidentemente, a gente pode dizer que daqui até aqui, ó, existe um comprimento, ou seja, esse cabo ele tem um comprimento L. Então, a gente pode dizer o seguinte, o nosso tempo de atraso, ou seja, x igual a v vezes t. Então, o nosso tempo de atraso vai ser o nosso comprimento L sobre a velocidade. Ou seja, o tempo t, o tempo de atraso, é a relação entre o comprimento do cabo, dividido pela velocidade da onda. A velocidade da onda. Velocidade da onda. Ok, então esse aqui seria o nosso tempo de atraso. Agora, eu posso fazer uma coisa aqui, então. Beleza, ó, não precisava nem parar. Já está no seu devido lugar. Então, aqui, ó, a gente pode falar que existe uma certa onda, ou seja, essa onda que se propaga é uma chamada onda TM, transversal eletromagnética. Transversal eletromagnética por quê? Porque nós temos aqui, ó, um campo elétrico, ou
e esse campo elétrico ele pode ser relacionado porque V é igual a menos a integral de EdL, ou seja, que é o campo elétrico circulando ao longo dessa linha. E nós temos um campo magnético, a corrente está entrando. Então, ela obedece à regra da mão direita. Então, o campo magnético ele vai circular nesse sentido horário. Já que a corrente está entrando no plano do quadro, que é entrando no plano da tela, então nós temos um campo magnético que gira, que rotaciona ao redor desse fio. E os dois estão a 90 graus entre si. E, ao mesmo tempo, também, nós não temos, nesse caso, onda eletromagnética que seja no mesmo sentido da propagação do sinal, ou da onda. Então, existe o quê? A nossa corrente, por exemplo, está entrando, então a nossa onda eletromagnética está entrando, e o sentido de propagação desta onda, nós não temos um campo elétrico, um campo magnético, no sentido da propagação da onda. Ele só existe no sentido transversal à onda, por isso que é uma onda transversal eletromagnética. E nós podemos aqui, como é dito, converter, então, o campo elétrico em tensão, e nós podemos converter a corrente elétrica, que é igual, na verdade, não é menos, é igual a essa integral de HDL. HDL seria a circulação do campo magnético ao longo desse caminho, que é um círculo de um certo raio qualquer, maior do que o raio A. E com isso pode-se utilizar uma representação por circuitos para calcular a tensão e a corrente em vez dos campos H e o campo elétrico, obtidos através da resolução das equações de Maxwell. Então, a representação do circuito equivalente pode ser uma representação conhecida como tipo L, com um comprimento ΔZ. Então, ΔZ é o quê? Ou seja, então, nós convertemos o campo elétrico e o campo magnético nessas relações aqui, ó. A corrente que existe IZ de T, ou seja, no começo de Z, ou seja, a nossa célula tem um certo comprimento ΔZ, então nós podemos pegar uma célula qualquer a uma distância Z, então nós temos um comprimento Z mais ΔZ, 1 metro, por exemplo, ou menos. E aí, então, na posição inicial em Z, nós temos uma tensão menos e mais Vz de T, ou seja, porque a nossa onda se propaga em Z e se propaga no tempo. Aí nós temos também, na posição inicial Z, nós temos uma corrente IZ de T, e aí nós temos aqui, ó, o primeiro, a resistência que multiplica por ΔZ, que é uma resistência por unidade de comprimento vezes ΔZ, que não vai nos dar um valor de resistência. Essa indutância L vezes ΔZ, vezes metro, vai nos dar, então, a indutância desse trecho, dessa célula. E aqui, ao final, ou seja, ao final desse comprimento ΔZ, nós temos uma variação de corrente que vai valer IZ mais ΔZ para o mesmo instante de tempo T. Então, é o IZ mais ΔZ de T. E aí nós temos, então, um certo desvio de corrente, ou seja, então nós teremos uma corrente I, vai ser igual a IZ mais ΔZ de T mais ΔI, e essa corrente ΔI, ela vai circular através dessa condutância por unidade de comprimento, que eu multiplico condutância vezes ΔZ, e nós temos também uma capacitância por ΔZ. E ao final, então, do Z mais ΔZ, nós temos uma tensão VZ mais ΔZ de T, ou seja, então existe um aumento ou diminuição da tensão, porque ela somente varia em função do ΔZ. E então nós podemos, com isto aqui, ó, calcular qual seria a variação de tensão, aplicando a lei de Kirchhoff. Então, a gente pode vir aqui, ó, avançando um pouquinho. Ó, para esse modelo L, aplicando a lei das tensões de Kirchhoff no lado esquerdo, ou lado externo, seria isso aqui, ó. Menos V de Z, mais, ou então você poderia dizer assim, VZ de T é igual a IZ de T vezes R ΔZ, mais L ΔZ vezes a derivada em relação ao tempo, que é a indutância, a derivada em relação ao tempo de IZ de T, mais a tensão V mais Z mais ΔZ, ou V de Z mais ΔZ de T. E aí fecha a equação. O que se pode fazer aqui? Ó? Eu posso simplesmente trazer, então, esse
menos VZ para o lado de cá, ficaria menos V de Z mais delta Z de T menos V de Z de T, dividido por delta Z, porque esse delta Z aqui, ó, tá aqui, ó, delta Z mais delta Z, então eu posso fatorar o delta Z, então eu divido por delta Z, e aí fica R vezes IZ de T mais L, a derivada em relação ao tempo de IZ de T. E aí, fazendo o limite, quando delta Z tende a zero, isso aqui vai nos dar, então, a derivada de V de Z em relação ao Z, que é isso aqui, menos a derivada de V de Z de T em relação a Z. Isso aqui vai ser igual a R I de Z de T mais L, a derivada de, em relação ao tempo, de IZ de T. Porque aqui, ó, exatamente. Então, aqui só temos IZ de T. E passa a ser a nossa primeira equação. De forma similar, a gente pode fazer o que nós temos. IZ de T, ó, IZ de T vai ser igual a IZ mais delta Z de T, mais delta I, que multiplica G delta Z de T, mais, aqui uma capacitância. Então, a corrente é um C dV de Z mais delta Z em relação ao tempo, que dá essa expressão aqui, ó. Então, nós temos IZ mais delta Z de T, mais a condutância vezes delta Z, que multiplica G vezes delta Z, que seria a condutância, vezes V de Z mais delta Z de T, mais C vezes delta Z, que multiplica a derivada em relação ao tempo de VZ mais delta Z de T. E aqui, então, nós podemos pegar essa expressão aqui, ó, e fatorar delta Z, então ele vai dividir por baixo, fica menos IZ mais delta Z de T, menos, aqui não é, tá certo. Aqui não é VZ de T. Aqui, isso aqui seria menos IZ de T, dividido por delta Z. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com isso aqui. Tá bom, vou ter que ver, corrigir isso aqui depois. Então, um Z vezes VZ mais delta Z de T, mais C, a derivada em relação a VZ mais delta Z de T. E aí você faz o limite disso aqui. Então, o limite nos dá menos a derivada de IZ de T em relação a Z, igual a GVZ de T, mais C, a derivada em relação ao tempo de VZ de T, que é a equação 2. E assumindo que isso aqui, ó, é uma relação harmônica no tempo, então VZ de T é um real de VS de Z elevado a J ômega T, porque isso aqui é um número complexo. E IZ de T é o real de IS de Z elevado a J ômega T. Como VS e Z são uma fórmula fasorial de VZ de T e IZ de T, então nossas equações, elas se transformam isto aqui. Depois eu vou ter que olhar isso aqui, porque, pelo jeito, eu vou ter que tentar acertar isso aqui. Menos derivada em relação ao tempo IZ, R mais J ômega L e S de T, porque seria essa simplificação que a gente faria. E aqui, ó, essa aqui é simplesmente a parte real. Então, seria menos a derivada em relação de S em relação a Z, igual a G mais J ômega C, que multiplica VS. E aqui, então, nós podemos separar as equações. Eu posso substituir, fazer uma... A gente pode fazer a equação 3, por exemplo, derivar em relação a Z. Então, nós teríamos a derivada segunda de VS em relação a Z é igual a R mais J ômega L, a derivada de IS em relação a Z, só que a derivada de IS em relação a Z, a gente veria que isso aqui é menos J. Então, isso aqui vai ser menos J, e isso aqui, então, eu posso vir para cá, e aqui vai desaparecer esse termo aqui. Então, a derivada de IS de Z fica menos, agora aqui, ficaria menos, é por isso que ficaria mais, a derivada segunda de VS derivada segunda em relação a Z, igual a R mais J ômega L, G mais J ômega C, que multiplica VS. E aí, finalmente, nós temos essa expressão, a derivada segunda de VS em relação a Z quadrado, menos essa expressão inteira aqui seria um delta maiúsculo. Esse delta maiúsculo ao quadrado,
V de S, e o delta maiúsculo é um alfa mais J beta, que é essa expressão R ao quadrado mais J ômega ao quadrado, G mais J ômega C. E aí, então nós temos esse delta, seria a nossa, ou gama, deixa eu ver uma coisa aqui. Delta ou gama seria a nossa profundidade, a nossa constante de propagação. Então, só para terminar por aqui, eu vou te perguntar, Gustavo, você está por aí? Ou deu uma saída? Tô. Gustavo, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui agora, vamos tomar um fôlego até as 9, para a gente depois terminar essa parte aqui, ó. Uhum. Tá bom? E daí eu vou mostrar para você mais uns detalhes, e depois daí a gente consegue avançar um pouquinho, ou seja, a gente para aqui para mostrar a equação, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui agora? Uhum, beleza. Tá bom? Beleza, então. Então, às 9h05, mais ou menos, a gente volta, tá bom? Beleza. Beleza, então. Tá bom. Até daqui a pouco, então, tá? Tchau, tchau. Vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa aqui. Para não ser, eu vou parar. Eu vou interromper a gravação.